Olá a todos, meu nome é Catarina Bofino e hoje nós vamos falar sobre hipofunção vestibular bilateral. Bem, quando a gente fala de hipofunção vestibular bilateral, nós estamos nos referindo a um termo que traz uma qualidade, uma característica a uma função fisiológica, em especial reflexo. Para a gente lembrar o que é o reflexo, então aqui a gente observa o reflexo miotático, o reflexo de estiramento, que ele é a organização funcional fundamental do sistema nervoso. Então, observem aqui que nós temos a posição do músculo do braço, bíceps. Nele existe uma informação sobre o comprimento muscular que é feito pelo fuso muscular. Essa informação ela corre pelo neurônio sensorial até a medula espinal e chegando na medula espinal ele faz uma sinapse com o motoneurônio alfa e esse motoneurônio inerva o próprio músculo mantendo sua tensão. Quando existe um alongamento muscular, como nós podemos observar aqui, então o braço se estende, existe um alongamento muscular, essa informação proprioceptiva ela aumenta, ela faz uma integração na medula espinal. Reparem que há uma integração, é a organização mais simples de reflexo que nós temos, e a resposta pelo neurônio motor alfa faz com que haja uma contração muscular daquele grupamento que estava sendo estirado, alongado. Bem, isso é para a gente lembrar que na organização funcional fundamental, você tem uma informação sensorial, você tem a participação de uma informação sensorial, um nível de integração que pode ter mais de uma sinapse e uma resposta motora. Os nossos movimentos, o nosso comportamento sensório-motor, existem outras possibilidades de vias que acontecem para manter equilíbrio, postura. Aqui é para a gente lembrar essa informação fundamental. Então, eu tenho uma entrada sensorial, um local de integração e uma resposta motora. Pensando nisso, a gente vai olhar para esse segmento aqui. Então, aqui nós temos o pavilhão auricular. Nós temos aqui o pavilhão auricular, conduto auditivo, o tímpano, a cadeia ossicular, que é importante para a parte da informação auditiva, e aqui na orelha interna a gente tem o labirinto. A parte anterior do labirinto a gente tem a cóclea e a parte posterior do labirinto nós temos o sistema vestibular, que vai ser o alvo da nossa observação na nossa aula de hoje. Então, observem aqui no aparato vestibular que a gente encontra 3 canais semicirculares e aqui na região mais central, 2 órgãos otolíticos que são chamados utrículo e sacro. Bem, o que esse sistema faz? O sistema vestibular ele é responsável por uma informação sensorial que nos permite entender a movimentação da cabeça no espaço, seja ela rotação, flexão, extensão ou inclinações. E ele faz isso detectando a aceleração de movimento da cabeça. Fora isso, ele é capaz de perceber os nossos deslocamentos lineares, seja ele horizontal ou vertical, além de perceber a força da gravidade, aquilo que nos puxa em direção ao centro da Terra. Observem que os canais semicirculares são responsáveis pela transdução, a gente fala que é a mudança, a transformação de uma energia cinética, que é o movimento, que gera o movimento dentro do sistema vestibular da endolinfa,
e consegue traduzir isso em potencial de ação no neurônio sensorial vestibular, que vai ser responsável por levar essa informação do sistema nervoso central. Então, a transdução é essa mudança da informação cinética para um potencial de ação. Reparem que a transdução nos canais semicirculares é em especial para os movimentos rotacionais da cabeça. Então, eles percebem a aceleração angular do movimento da cabeça. Já para o utrículo sacro, essa transdução está mais relacionada aos movimentos translacionais, a aceleração linear, tanto horizontal quanto vertical, e também a orientação da cabeça em relação à força da gravidade. Então, pensando nisso, a gente vê aqui o labirinto, a gente está vendo uma vista anterior, aqui a gente tem a cóclea, o sistema vestibular, a gente tem saindo do sistema vestibular o nervo vestibular e saindo da cóclea o nervo coclear, formando o nervo vestíbulo coclear. Essa informação ela corre e é lá dentro do sistema nervoso central, principalmente na junção bulbopontina aqui no tronco encefálico. Essa informação vai especialmente para núcleos vestibulares e núcleos cocleares. Nós vamos focar nos núcleos vestibulares. Os núcleos vestibulares eles estão aqui nessa região da junção bulbopontina. Eles são principalmente quatro grupos, quatro ajuntamentos de corpos celulares, quatro núcleos, que são o núcleo superior e inferior, o núcleo lateral e o núcleo medial. Quando a gente olha, então, aqui, né, esse aparato, a gente está vendo aqui o pavilhão auricular, canal auditivo, tímpano, a cadeia ossicular, importante para a parte auditiva, aqui a cóclea seccionada e aqui o sistema vestibular. E a gente observa a saída desse nervo vestibular, o nervo coclear, eles se juntam em nervo vestíbulo coclear, e aqui a entrada, a gente vai observar em especial os núcleos vestibulares que estão nessa região entre a ponte. Aqui a gente observa as fibras transversais da ponte que estão relacionadas à entrada no cerebelo de informações sensoriais. Aqui a gente vê o bulbo. E bem nessa transição entre a ponte e o bulbo, que a gente chama de transição bulbopontina, a gente encontra os núcleos vestibulares. Observem que os núcleos vestibulares eles são responsáveis por mediar dois reflexos principais, o reflexo vestibulo-ocular e o reflexo vestíbulo-espinal. Então, o reflexo vestíbulo-ocular ele inicia nos canais semicirculares e ele tem uma especificidade para cada canal semicircular que é ativado, um grupo de músculos extrínsecos dos olhos são ativados. Aqui a gente vai ver a atividade no canal semicircular lateral. Então, quando a gente tem, por exemplo, um movimento de cabeça para esquerda, observem aqui o nariz, o olho do lado esquerdo, o olho do lado direito, canal semicircular horizontal do lado esquerdo, canal semicircular horizontal do lado direito. Quando a gente move a cabeça para a esquerda, a gente estimula aquele canal semicircular horizontal que está no plano do movimento. Essa informação vem até ela chegar em núcleos vestibulares. Chegando em núcleos vestibulares, ela então vai em direção ao núcleo do abducente, e o núcleo do abducente, que é um núcleo de par craniano, do sexto par craniano, responsável pela inervação do músculo reto lateral do olho, essa informação vai aqui pelo nervo abducente e ele encontra aqui o reto lateral do olho direito. Essa informação, após o núcleo abducente, ela volta a cruzar a linha média e ativa o núcleo do óculo motor, que está mais alto na região de mesencéfalo. Também um par craniano, também um núcleo de par craniano. Essa informação
do óculo motor vai inervar o reto medial do olho ipsilateral que está sendo ativado. Então, observem que quando eu viro a minha cabeça para a esquerda, o que está acontecendo é que o reto lateral direito e o reto medial esquerdo trazem o meu olho para manter a fixação ocular na direção oposta. Então, se eu estou virando a cabeça para a esquerda, o meu olho vem para a direita e a função disso é manter a fixação ocular. Observe que isso é feito nos planos dos canais semicirculares, os horizontais, os verticais, e tanto anterior quanto posterior, e no sentido do reflexo frontal, que ele estimula os canais verticais ao mesmo tempo. Então é importante a gente entender isso, para que a gente entenda o que está acontecendo na hipofunção vestibular. Um outro reflexo que o sistema vestibular ele medeia é o reflexo vestibulo-espinal. Então, ele é um reflexo aonde o movimento detectado pelo sistema vestibular da cabeça, ele envia sinais para a medula espinhal agora. Repara que o reflexo vestibulocular, a informação subiu o tronco encefálico. Aqui, os sinais neurais, eles dos núcleos vestibulares vão para a medula espinal e vão ativar músculos posturais. Assim, quando a gente move a cabeça, o corpo inclina ou ele se ajusta automaticamente, evitando quedas e garantindo a estabilidade. Esse reflexo é fundamental, é essencial para funções como caminhar, ficar em pé e se mover sem perder o equilíbrio. Observem que para o reflexo vestíbulo espinal, a gente tem a postura que o paciente está como referência. E duas principais informações são importantes para ele. A informação da posição do corpo em relação à linha da gravidade. Então, observem aqui a linha da gravidade, passando um pouquinho à frente do tornozelo, um pouquinho à frente do joelho e do quadril, próxima, um pouquinho à frente das vértebras lombares, à frente das vértebras torácicas, próxima às vértebras cervicais. Algumas referências falam que ela termina no pavilhão auricular, algumas referências falam que é na ATM e outras na mastoide. Essa é uma referência do livro da professora Schumann Cook e Lagotte. Aqui a gente tem também uma outra referência para o reflexo vestíbulo espinal, é a posição da cabeça. Então, se eu estiver olhando em frente ou se eu estiver olhando para um lado, para o outro, se eu estiver olhando para cima, para baixo, então o reflexo ele vai responder, ele vai se atentar em quais grupos musculares ele vai ativar dependendo da linha da gravidade e da posição da cabeça. Então, aqui, numa posição neutra, a gente vê atividade no sólio, no gastrocnêmio, tibial anterior ela é relativa, pouca atividade em isquiotibiais e quadríceps, bastante atividade em tensor da face lata e glúteo médio, bastante atividade em psoas, eretor da espinha e uma atividade relativa nos abdominais. Essa via vestibulo-espinal, ela acontece por dois tratos. A via do reflexo vestibulo-espinal, o trato vestibulo-espinal lateral, que ele sai dos núcleos vestibulares, ele é ipsilateral, ele não cruza e ele termina no motoneurônio alfa. E o trato vestibulo-espinal medial, que parte dele cruza a linha média e parte não cruza, e ele faz uma influência excitatória e inibitória sobre os motoneurônios cervicais, tanto da musculatura extensora quanto flexora do pescoço. O trato vestíbulo espinhal lateral ele faz uma influência excitatória sobre os motoneurônios dos músculos extensores do corpo. Observem que esses dois reflexos eles funcionam ao mesmo tempo. Então, aqui didaticamente eles estão separados cada um de um lado, mas isso acontece ao mesmo tempo. Então, aqui a gente vê o sistema vestibular, a entrada pelo nervo vestibular nos núcleos vestibulares, e isso subindo para a informação em núcleos da musculatura extrínseca dos olhos, até que a resposta acontece
na própria musculatura extrínseca do olho, fazendo reflexo vestibulocular. E aí, essa informação saindo aqui dos núcleos do sistema vestibular, vindo para os núcleos vestibulares, essa informação desce para a medula espinal e vai para a musculatura estriada esquelética, fazendo a manutenção do tônus postural e dos ajustes posturais e reações automáticas. Repare o que é a hipofunção vestibular periférica. Ela acontece quando existe algum agravo, algum insulto ao sistema vestibular periférico, seja ele os canais semicirculares, ou o triculossacro, ou o nervo vestibular. Então, a parte periférica desse sistema. O que pode levar a isso? Então, a ototoxicidade, por exemplo, o uso de antibióticos aminoglicosídeos, diuréticos de alça e antineoplásicos, eles podem levar à lesão das estruturas da orelha interna de ambos os lados. Observe que nesse momento a gente está falando da hipofunção vestibular periférica bilateral, então acometendo os dois lados. Então, isso leva a essa hipofunção vestibular periférica bilateral. A reabilitação vestibular ela é recomendada desde a fase aguda até a fase crônica. A doença de Meniere bilateral também pode ser uma das causas. Embora isso seja menos comum, ela acometer bilateralmente, isso é possível. Isso pode levar à hipofunção vestibular periférica bilateral. A reabilitação vestibular ela é recomendada no período de remissão entre as crises ou após a neurectomia vestibular ou labirintectomia. E a degeneração relacionada à idade. Então, conforme as pessoas envelhecem, as estruturas da orelha interna podem degenerar. De que forma? Pode haver perda das células ciliadas, pode haver alterações no nervo vestibular. Então, isso pode levar a uma hipofunção vestibular. Nesse caso, pode ser uniobilateral. Nós estamos hoje focando na hipofunção vestibular periférica bilateral. Além disso, quando isso acontece relacionado à idade, a gente tem que ter atenção sobre a degeneração de outros sistemas sensoriais, motores e cognitivos que estejam relacionados ao equilíbrio corporal e ao andar, como o sistema somatosensorial, visual, as características do sistema músculo-esquelético. Então, se está havendo algum tipo de sarcopenia, perda de algum componente articular, osteopenia, osteoporose, além do processamento central, dificultando o planejamento e agravando a funcionalidade nesse sentido. Observem aqui no estudo que foi guiado pela professora Flávia Donat, observem aqui as características relacionadas à Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, da hipofunção vestibular periférica bilateral. Então, nós temos aqui as características de estrutura e função, atividade e participação. Pensando em estrutura e função, a hipofunção vestibular periférica, o que ela vai fazer? Ela vai acometer na função vestibular, levando o paciente a ter tontura, oscilopsia, que é a sensação de que há movimento nos objetos ao seu redor, redução do ganho do reflexo vestibulocular e da acuidade visual dinâmica. Pensando em relação ao controle postural, há uma redução na habilidade de usar essa referência do sistema vestibular para manter o equilíbrio corporal, uma perda dos limites de estabilidade, dos ajustes posturais antecipatórios e compensatórios e da percepção de verticalidade. E ainda pensando na função vestibular, existe um acometimento da navegação espacial, com redução da habilidade de se orientar no espaço e de se movimentar de forma eficaz em diferentes ambientes. Pensando em atividade e participação, a hipofunção vestibular periférica, ela acomete a mobilidade e o andar. Geralmente o paciente anda com uma redução da velocidade do andar. A instabilidade postural ela pode se apresentar tanto no andar quanto
no andar com movimento de cabeça, no subir e descer degraus. Os afazeres domésticos e o autocuidado também são limitados, tanto em relação a andar em ambientes mais conhecidos, cotidianos da pessoa ou menos, realizar dupla tarefa e atividades como tomar banho e fazer os afazeres domésticos. Existe ainda limitações para a leitura, dirigir e trabalhar. E a participação na vida comunitária e lazer pode haver restrições de viagens porque a pessoa não se sente segura para fazer os movimentos como ela fazia antigamente, porque a sensação que ela tem é de instabilidade, além da perda do reflexo vestibulocular. Ela vai ter ainda dificuldade para usar o transporte público, fazer compras e entrar em ambientes com baixa luminosidade ou muito estímulo viso-vestibular. Portanto, na hipofunção vestibular periférica, o que está acontecendo na fisiopatologia é a diminuição da função do reflexo vestibulocular, tanto em amplitude, que é em relação ao movimento da cabeça, quanto em relação à velocidade, também em relação ao movimento da cabeça. O reflexo vestibulocular, se a gente movimenta a cabeça 10 graus para a direita, vamos pensar na velocidade de 1 grau por segundo. O que deve acontecer no reflexo vestibulocular é o movimento dos olhos para a esquerda, fixando o ponto na mesma velocidade, 1 grau por segundo, em direção oposta. Quando a gente vê a hipofunção vestibular periférica e o paciente faz o movimento dos 10 graus para a direita, na hora que ele faz o movimento, o olho acompanha a cabeça, não fixando o olhar, e ele pode, ao final, voltar com uma sacada corretiva. E essa sacada corretiva permite a restabilização da imagem. Mas nesse momento, existe um atraso nessa resposta, uma hipofunção do reflexo. O reflexo vestibuloespinal, ele também sofre com isso. Ele também fica diminuído e desta forma a oscilação corporal pode aumentar e existe diminuição ou perda das reações posturais automáticas. Nesse estudo, que foi conduzido por Brian K. Ward, ele representa a prevalência e o impacto da hipofunção vestibular bilateral, são resultados do censo em 2008 nos Estados Unidos, o censo demográfico. O que eles observaram? Quando eles perguntavam às pessoas com hipofunção bilateral vestibular, quase 100% delas, praticamente todas elas, respondiam que tinham desequilíbrio ou problemas como tontura durante 12 meses, nos últimos 12 meses, que se sentia sem equilíbrio, instável, que tinha dificuldade para andar no escuro. Isso é bem relatado pelos pacientes com hipofunção vestibular bilateral, que tinham dificuldade para andar em superfícies que não eram firmes, que tinham a sensação da visão borrada quando movimentavam a cabeça, que tinham dificuldade para andar em linha reta, que relacionavam isso como um grande problema e, na maioria, a duração era de mais de um ano, ou de pelo menos um ano. De pelo menos um ano. Observem aqui que essa população ainda falava a respeito de ela tinha dificuldade para realizar o que ela gostaria de fazer, que ela modificava as suas atividades sociais, que ela faltava no trabalho ou na escola por causa dessa hipofunção, e ela mantinha dificuldade para dirigir veículos motorizados, andar de carro, ônibus, avião ou trem, que tinha dificuldade para usar escadas rolantes, dificuldade em túneis, dificuldade em escadas. Então, que ela tinha dificuldade para passar em locais mais estreitos, que ela tinha dificuldade ainda em se exercitar
e fazer caminhada, e alguns deles falavam que essas características elas estavam acontecendo nos últimos 5 anos. Então, observem como essa perda de reflexos ela interfere na qualidade de vida desse paciente. Uma das coisas que nós podemos observar de forma bastante representativa, figurativa. Então, quando a gente vê os ajustes posturais em relação ao movimento ou à inclinação da superfície, pessoas que não têm lesão vestibular periférica, então aqui, né, a gente está vendo uma inclinação para a direita. Então, o lado direito está sendo estendido, o esquerdo flexionado. Para o outro lado, é que o esquerdo está sendo estendido, o direito flexionado. Uma pessoa com lesão vestibular periférica, ela desorganiza essa resposta. Então, observem que aqui, na inclinação, ela está estendendo o lado direito, o lado esquerdo está está mais estendido, pouco fletido, talvez com essa dificuldade, e ela está transferindo todo o peso para o lado direito, ao invés de distribuir esse peso um pouco mais equiparadamente. Aqui, né, a gente está vendo uma leve flexão para esse lado e uma extensão do lado contralateral. Então, flexão à esquerda, extensão à direita. Então, existe uma desorganização. Quando a inclinação do solo é em aclive, repare que sem lesão vestibular, a tendência é flexionar os membros superiores e estender os inferiores. Na descida, estender os superiores e flexionar os inferiores. Uma pessoa com lesão vestibular periférica, na subida, observem, ela está flexionando o membro inferior e aqui mantendo o membro superior estendido. Na descida, flexionando aqui o membro inferior, mas não no mesmo grau que deveria, estendendo o membro superior. Repare que ela está indo na direção da descida, como se fosse uma queda. Então, é muito importante a gente entender que características cinéticas e cinemáticas envolvendo movimento de cabeça, mas também a oscilação ou a inclinação da superfície podem alterar as respostas cinemáticas em pacientes com lesão vestibular. Observem aqui, né, o sistema vestibular ele é bastante importante no momento da queda. No momento da queda, o que deve acontecer são os braços, os membros superiores estenderem e a cabeça se dirigir em extensão para evitar que haja um impacto na face. Então, observem aqui no animal, a gente tem a extensão aqui dos membros superiores, extensão de cabeça, extensão da cauda para manter o equilíbrio. Isso é perdido nos pacientes com alteração vestibular. Como é que a gente pode avaliar isso? Uma das formas da gente avaliar isso é através da posturografia dinâmica computadorizada, em especial o teste de organização sensorial, que ele é composto por 6 condições que tentam fazer a pesagem sensorial dos sistemas visual, vestibular e somatosensorial. Então, por exemplo, a condição 1, a plataforma está fixa, o olho está aberto e o entorno do paciente está estabilizado. Todas as informações sensoriais estão ativas. Na condição 2, a gente fecha os olhos e mantém a superfície e o entorno. Aqui a gente retira a visão e fica mais no vestibular e no somatosensorial. Na condição 3, a plataforma fica fixa, o olho aberto, mas o entorno ele se movimenta. Então a gente distorce o visual e mantém no vestibular e no somato sensorial. As condições 4, 5 e 6 vão repetir aí essas características, mas agora na plataforma móvel. Então a condição 4, ela na plataforma móvel o paciente está de olho aberto. Então a gente distorce o somato sensorial e fica mais no visual e no vestibular. A condição 5, a gente está na plataforma móvel de olho fechado e o entorno está parado.
Então, a gente distorce o somato sensorial, tira o visual e fica só no vestibular. A condição 6, a gente tem na plataforma móvel com o entorno movendo e o olho aberto. Então, a gente distorce a visão, distorce o somato sensorial, mas mantém a função vestibular. Esse teste, comparando-se uma condição com a outra, é possível a gente saber se está tendo uma boa atividade do sistema vestibular, somato sensorial e visual para manter o equilíbrio. Observem aqui que o sistema vestibuloespinal ele atua junto com o sistema córtico-espinal para modular o gerador de padrão central na medula espinal lombosacra. Então, o que a gente sabe? Que para a estabilidade postural e movimento, pensando no sistema vestibular, ele é possível de nos permitir a estabilidade do corpo e dos olhos, além das reações automáticas que a gente tem para manter cada uma das posturas. Feito isso, o cérebro, o sistema nervoso central, consegue fazer uma integração sensorial, fazendo a pesagem sensorial. Então, o que nós temos? No nosso dia a dia, em todas as atividades que fazemos, nós temos a informação somatosensorial, visual e vestibular do lado direito e do lado esquerdo. E o cérebro interpreta isso como uma balança que deve ser equilibrada sensorialmente. Se houver, por exemplo, a perda da função vestibular uni ou bilateral, o que vai acontecer é um desequilíbrio nessa balança, exigindo do sistema somatosensorial visual uma compensação. E a gente deve ficar atento ao tipo de compensação que é feita. Portanto, essas informações sensoriais elas devem integrar um minucioso quebra-cabeça que nos permite a manter a estabilidade. Os sistemas sensoriais para o equilíbrio principais é o somato sensorial, visual e vestibular, e é nessa hierarquia que a gente encontra no adulto jovem. Observem que desta forma, o que eu gostaria que vocês guardassem é que a hipofunção vestibular periférica bilateral, ela deve passar por avaliação médica para diagnóstico de sua causa e patologia. Ela reflete alterações nos reflexos vestibulares, tanto o reflexo vestibulo-ocular quanto o reflexo vestibulo-espinal. Ela reflete em alterações da estabilidade ocular e da estabilidade postural, além de se relacionar com dificuldades dos movimentos voluntários e da marcha. Observem ainda que esse quadro reflete em prejuízos da integração sensorial, que pode se relacionar com prejuízos nas atividades de vida diária e na qualidade de vida. E ela pode ainda se relacionar com risco de queda e deve ser avaliada sobre seus aspectos funcionais. A reabilitação vestibular ela é indicada nesses casos, pensando sobre os ganhos dos reflexos vestibulares na funcionalidade e na integração sensorial. Aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigada.